E aí, galerinha, tudo bem? Estamos aí com mais uma aula aí de volta, com congruência de triângulos, a aula de hoje. Falamos na semana passada sobre congruência, na aula passada, né, desculpem, sobre congruência de figuras. A ideia nossa é trabalhar com congruência de triângulos, que é a figura mais utilizada aí na matemática, né? Ela é muito rica de informações. Então vamos analisar isso com bastante calma na aula de hoje. Espero que vocês entendam tudo isso. Se não entenderem, vocês conhecem aí os nossos canais de comunicação, tanto pelo Google Sala de Aula, quanto pelo meu WhatsApp, tá? Tá tudo funcionando normalmente. Gerou dúvida, teve algum tipo de problema, pode entrar em contato comigo, que assim que eu puder, eu respondo para vocês. Então vamos lá, galera, vamos à aula, vamos junto aí. Bom, estamos aí então para falar de congruência de triângulos. A definição ela é muito simples. Ela diz o seguinte, ó, dois triângulos serão congruentes se for possível estabelecer uma correspondência entre seus vértices, de modo que, olha o que tem que acontecer para que dois triângulos sejam congruentes. Os três ângulos de um triângulo precisam ser congruentes aos ângulos de um outro triângulo. E os três lados de um triângulo precisam ser congruentes aos lados do outro triângulo também. Ou seja, esse segundo triângulo tem que ser exatamente uma cópia do primeiro. É como se você pegasse uma figura, um triângulo qualquer, apertasse lá no teu computador a tecla Ctrl C e depois Ctrl V e aparecesse uma cópia desse primeiro. Tá? Então a congruência quer dizer mesma medida. Agora, mesma medida de quê? De ângulos e lados. Tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, ó, eu tenho aí o ângulo de vértice A na mesma medida que o ângulo de vértice D. Eu coloquei agora o ângulo de vértice B na mesma medida do ângulo de vértice E. E isso é importante você perceber essa notação, esse tipo de representação. Porque, olha, no vértice A e no vértice D eu tenho um ângulo de uma curvinha só. Eu marquei aí. Quando eu marco duas curvinhas, eu estou querendo dizer, por exemplo, que o ângulo do vértice B é diferente do ângulo do vértice A. Mas o ângulo de vértice B tem a mesma medida que o ângulo de vértice E. Tá certo? Olha lá, eles têm duas curvinhas. Se você observar agora o vértice C, ó, três curvinhas em cada um. Assim, no C e no F, tá? Então é a quantidade de curvinhas ou cores, eu uso muito cores também para representar isso. Você percebeu, cores iguais, essa quantidade de curvinhas aí, ou a quantidade de tracinhos, que nós vamos ver agora no caso dos lados, também indica mesma medida. Então o lado AB tem o mesmo tamanho, a mesma medida que o lado DE do triângulo da direita. O lado AC tem a mesma medida que o DF e BC a mesma medida que EF. Combinado então? Olha lá a notação matemática é importante. Nós dizemos que o triângulo ABC, ele é, deixa eu pegar aqui o apontador, aqui ó, triângulo ABC, ele é congruente, então o sinal de congruência é parecido com o sinal de igual, mas eu não posso falar em igualdade, eu tenho figuras diferentes. Os pontos que estão, por exemplo, internamente aqui nesse triângulo, não são os mesmos pontos que estão aqui. Então eu posso dizer que essas duas figuras são congruentes, elas possuem as mesmas medidas de lados e ângulos, tá certo? Mas não são iguais, por isso o sinal de congruência, três tracinhos ali. Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Beleza, olha as correspondências que surgem, que aparecem aí. Então, eu tenho o lado AB congruente a DE. Então, está aqui, lado AB com um tracinho só, congruente ao DE. É importante você perceber que eles têm a mesma medida, eu preciso entender a correspondência entre eles. E a correspondência está indicada onde? Olha o ângulo que está observando esse lado, o ângulo de três tracinhos, de três curvinhas. Então ele está olhando para o lado AB. O mesmo ângulo no triângulo à direita está olhando para o lado DE. Então, os triângulos que têm o mesmo valor, que têm a mesma medida, estão olhando para lados que são homólogos, ou seja, correspondentes, ocupam a mesma posição em dois triângulos diferentes. Por que a mesma posição? Porque eles estão de frente para o ângulo de mesmo valor. Espero que vocês tenham entendido isso, isso é muito importante. Olha lá, o lado BC é congruente a EF, já está aqui, né? BC, a base, é congruente a EF, e o lado AC congruente a DF, AC e DF. E os ângulos A e D são congruentes, B e E, C e F, tá? Então essa é a definição formal e básica para congruência
de triângulos. Vamos agora entender o seguinte, eu tenho que para verificar se dois triângulos são congruentes, para poder dar sequência num exercício, concluindo que os lados ou os ângulos têm as mesmas medidas, para que isso aconteça, eu preciso verificar essas 6 congruências. Então, nossa, eu vou ter que procurar enxergar as 6 congruências? Sempre que possível, sim. Mas a matemática encontrou casos de congruência onde você consegue reduzir a quantidade de informações que você pode observar, não vai precisar observar as 6, porque essa quantidade reduzida já nos permite concluir que as 6 são válidas para esse processo. Vamos entender isso, vamos conhecer cada uma delas. A primeira delas, aí nós vamos ver os casos de congruência. A primeira delas é chamada de caso LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. Tranquilo, é um sanduíche de ângulo aí, né? O ângulo tem que estar entre os dois lados. Como que nós vamos analisar isso na figura? Observa aqui, eu tenho lá um triângulo, fiz a cópia dele, eles são congruentes, óbvio, né? Já estou deixando aí como postulado para vocês que os dois triângulos são congruentes. Então eles têm os mesmos, eu conheço aqui, o lado AB, desculpem, tem o ângulo A e tem esse lado aqui AC. Olha que, perceba que o lado AB tem a mesma medida que o DE, o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo D e o AC, o lado AC tem a mesma medida que o DF. Portanto, eu tenho um ângulo formado por dois lados, ou entre dois lados. Quando eu encontrar essa estrutura em algum exercício, eu posso, com certeza, trabalhar com a situação de dois triângulos congruentes. Se eu tiver uma medida de lado aqui x, por exemplo, e aqui for 10, eu posso concluir que esse x vai ter o mesmo valor 10 que o lado da direita. Tá certo? Então a congruência me leva a isso. Percebeu que eu não preciso olhar para os outros dois ângulos e também não preciso olhar para o valor da base? Por que que isso é possível? Vamos analisar. Eu trouxe aí o postulado para provar isso para vocês. Mas como assim um postulado, professor? Um postulado, ele é uma afirmação matemática que é feita e é aceita como verdadeira. Você analisa aquilo, por lógica você entende que ela é verdadeira. Não tem uma prova, uma demonstração com equações matemáticas. Mas olha como é fácil enxergar o que é o postulado. Imagina esse triângulo, eu tenho os lados 3 e 4 aí, conheço esse lado 3, esse lado 4. Não sei os ângulos. Eu consigo formar vários triângulos com esses valores de lados. Olha aqui um outro triângulo, olha lá, 3 e 4 também. Esse triângulo, ele é congruente ao primeiro? Não, eu não posso afirmar isso. Você está vendo e está percebendo na figura também que eles não são, né? O primeiro e o segundo. Olha lá, mais um terceiro triângulo com os valores 3 e 4 de lados. Tá? Agora, se eu fixar o valor do ângulo aqui, entre esses dois lados, olha o que acontece. Apareceu lá o ângulo de 60 graus. Tem como eu movimentar a abertura entre esses dois lados sem mudar o ângulo de 60? Não tem. Então, quando eu fixo esse ângulo, é impossível eu ter um triângulo diferente desse primeiro, construir um outro triângulo, cujo lado vale 3, o outro lado vale 4 e esse ângulo 60. Eu não consigo construir um triângulo diferente, tá certo? Isso é importante perceber, porque isso aí, você, pela lógica que eu tô te apresentando, você entende que isso é um postulado, eu estou te provando isso, eu estou fazendo essa afirmação para você está aceitando pela lógica, mas não tem uma demonstração matemática. Então, por esse caso, esse primeiro caso, lado, ângulo, lado, toda vez que eu encontrar isso em dois triângulos, eu posso afirmar que eles são congruentes. E lá no final da aula de hoje, nós vamos fazer um exercício para vocês entenderem como aplicar isso. E nas próximas aulas, eu vou trazer vários exercícios aí para a gente praticar também. Vamos ver o segundo caso. O segundo caso, antes eu tenho só a definição formal para vocês aqui. Então, a gente escreve que o lado AB, ele é congruente ao DE, o ângulo A é congruente a D e a C congruente a DF. Tá lá. Nessa sequência que eu montei aqui, pelo caso lado, ângulo, lado, eu já posso concluir que os triângulos são congruentes, porque com certeza esses ângulos serão iguais e essa base vai ter a mesma medida, BC e EF. Primeiro caso, espero que vocês tenham entendido. Vamos para o segundo. O segundo caso de congruência é um caso que agora ele é um sanduíche de lado, contrário ao de cima. Eu tenho um caso que é sanduíche de ângulo, agora eu estou trabalhando com um caso que é sanduíche de lado. Caso ala, caso ângulo, lado, ângulo. Perfeito, vamos analisar.
Então eu tenho aqui um triângulo, tenho lá um segundo. O que eu estou montando? Ó, um ângulo, conheço o lado entre os dois ângulos. Tá certo? Então toda vez que você identificar isso em dois triângulos, eu percebo que esse triângulo, esse da esquerda, é congruente a esse da direita. Tá, mas como que isso é possível, professor? Vamos analisar. Para demonstrar isso, agora não é postulado, agora eu tenho que demonstrar. E para demonstrar, você vai perceber que eu vou usar muito aqui, ó, o caso lado, ângulo, lado. Como assim? Olha, se eu conseguir demonstrar, né, que o lado AC tem a mesma medida que o lado DF, que caso que aparece aqui nesse triângulo? Você concorda comigo que é o caso lado, ó, dois lados iguais, ângulo e lado. Ah, então eu peguei o caso anterior. Se eu provar que o caso anterior está nesse triângulo, consequentemente, o caso ângulo, lado, ângulo também está. E aí eu posso afirmar que esses dois triângulos são congruentes. Ah, então eu tenho que provar que AC tem a mesma medida que DF. Vamos lá. Então, tenho lá os dois triângulos, ABCDEF, eu só conheço o ângulo lá do ângulo dos dois. Não posso provar ainda que são congruentes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar. Ó, eu sei que o ângulo BCA, o ângulo aqui, ó, BCA, então esse ângulo de duas curvinhas, ele é congruente ao ângulo EFD. Aqui, duas curvinhas também. Eles são congruentes. Se eles são congruentes, eu vou criar um prolongamento desse lado ED, prolonguei ele aqui para cima e vou colocar um ponto X aqui em cima, de forma que esse ponto X seja móvel. Então eu posso mover esse ponto aqui sobre esse prolongamento. E eu vou deixar esse X parado num ponto onde a distância de E a X tem a mesma medida que a distância de AB. Então tá lá, se tem a mesma medida, são congruentes. Então ó, EX é congruente a AB, presta bastante atenção. Por que eu concluo isso? Olha para cá, se o lado AB tem a mesma medida que o EX, olha esse ângulo, não tem a mesma medida que esse? E esse lado aqui, a base BC, não tem a mesma medida que essa? Que caso que apareceu aqui para gente? Lado, ângulo, lado. Olha lá, mesmo lado, ângulo, lado. Ah, então eu sei que esses dois triângulos são congruentes, mas eu não estou olhando, eu não quero saber do triângulo XEF, eu quero saber do triângulo DEF. Tá bom, olha a conclusão que eu chego sabendo que esses dois triângulos são semelhantes. Que o ângulo BCA, se eles são congruentes, esses dois triângulos que estão aqui, o ângulo BCA, de duas curvinhas, tem que ter a mesma medida que o EFX. Se eles são congruentes, eles têm todos os ângulos com medidas aí aos pares, iguais, né? Tá, mas isso só é possível se o ponto X estiver sobre o vértice D, para que esses ângulos tenham a mesma medida. Olha lá, quando o X está sobre o D, o ângulo de duas curvinhas aqui e aqui. Tá, então, se isso só for possível quando o X estiver exatamente sobre o vértice D, eu concluo que o AC, a medida de AC aqui, tem a mesma medida, tem o mesmo valor que FX. Tá certo? Tá, então coloquei aí o caso lado, ângulo, lado. Consequentemente, pelo caso ângulo, lado, ângulo, eu consigo criar um segundo caso, então esse aqui já me serve para provar a existência dessa congruência. Então, se você encontrar o primeiro caso em dois triângulos, você tem que analisar as informações que ele te deu. Ou encontrar o segundo, sanduíche de ângulo, sanduíche de lado, com certeza você pode trabalhar com as igualdades aí, tá? Então, vamos dar sequência. Olha lá a definição formal. Então, o ângulo B tem a mesma medida que o ângulo E, o lado BC tem a mesma medida que o lado EF, e o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo F. Caso ângulo, lado, ângulo, com isso eu garanto a congruência entre os dois triângulos. Segue, terceiro caso de congruência. Esse terceiro caso de congruência é o caso LLL, lado, lado, lado. Então, se eu tenho dois triângulos que têm os três lados com a mesma medida, como está aí para vocês, ó, eu vou poder garantir também que eles são congruentes. Ah, mas como que eu provo isso? Vamos fazer o seguinte. Eu fiz uma cópia, tá? Peguei o triângulo ABC aqui, ó. Fiz uma cópia, só com uma cor diferente e pus para cá. Mesmas medidas, tá? Mesmos ângulos, tudo certinho. Ctrl C, Ctrl V. Beleza, eu quero tentar construir o triângulo DEF aqui embaixo, ó. Então, para isso, eu vou passar uma linha, né? Eu já sei que eles têm as mesmas medidas, desculpem, essa informação faltou aí. Então, eu vou traçar uma linha vertical até cruzar com uma segunda linha que vai sair do vértice B, ó. Só que essa linha do vértice B eu vou construir de forma que esse segmento BG tenha a mesma medida que o segmento
DE. Perfeito. Tá, só que quando eu construí isso, a mesma medida aqui é a mesma medida que entre BG e AB são iguais. Eles têm que ter a mesma medida. Está aqui um tracinho e um tracinho. Então, o triângulo ABG é isósceles, aquele triângulo que tem dois lados iguais e, consequentemente, esse lado diferente é chamado de base e os ângulos da base possuem mesmos ângulos também. Esses dois ângulos têm a mesma medida. Todo triângulo isósceles, vocês já sabem, nós vimos no capítulo passado. Esse segmento aqui, ele está saindo do vértice e está passando lá exatamente no meio desse segmento AG. Nós vimos nos pontos notáveis do triângulo, né? Nas sevianas, eu tenho aqui uma mediana, eu tenho uma bissetriz, eu tenho uma mediatriz e eu tenho uma altura. Então, se a altura, se é mediana, né? A divisão do lado do segmento AG aí gera duas partes, dois lados de mesma medida. E esse ângulo vale 90 graus, porque a mediatriz também é a mediatriz e altura. Então, se ali é 90 graus, esse outro ângulo também é 90 e esse outro ângulo é 90. Com isso, eu posso fechar aqui o triângulo CG aqui, ó, com esse ponto onde estão os ângulos de 90 graus. Ó. Por que é importante fechar esse triângulo? Porque quando eu fecho esse triângulo, olha para cá, eu tenho lado, nesse triângulo de cima, lado, mesma medida. Eu tenho ângulo de 90 no triângulo de cima, ângulo de 90 no de baixo. E olha esse segmento aqui, ele é o mesmo segmento para o triângulo de cima e o mesmo segmento para o triângulo de baixo. Ou seja, eu fiz aparecer aí o caso lado, ângulo, lado. Se apareceu lado, ângulo, lado, esses triângulos são congruentes. Esse segmento tem a mesma medida que esse DF e aparece um ângulo, o ângulo de mesma medida, porque esse triângulo ACG também é isósceles. Então, se esses dois lados têm a mesma medida, esse ângulo da base tem a mesma medida que esse. E aí eu concluo o que, então? Que esses dois triângulos, A, B e C, são congruentes, ele é congruente, né, ao triângulo BGC. Olha o caso, lado, ângulo, lado. Perfeito. Então, só que esse triângulo aqui nós construímos com as medidas desse. Então, eu concluo que o triângulo ABC, pelo caso lado, 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 é congruente ao triângulo ABC. Então, tá aí a congruência para a gente. O lado AB ele é congruente a DE, o lado BC, aqui a base, é congruente a EF e a C é congruente a DF. Tá certo? Com isso, eu consigo concluir que os dois triângulos são congruentes. Parece complicado, mas na hora que a gente começar a fazer exercício, vocês vão ver que a aplicação disso não é difícil, tá? Só tem que prestar um pouco mais de atenção do que os capítulos que nós estávamos trabalhando anteriormente. Vamos para o quarto e último caso. Para vocês, existem 5 casos de congruência, o quinto é o hipotenusa cateto, mas nós não trabalhamos com ele no fundamental, ele é ensinado no ensino médio. Então eu tenho lá o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Como isso, professor? Olha lá, temos os nossos dois triângulos construídos, montadinhos, A, B, C, D, E, F. Então eu tenho ângulo, dois ângulos, né, o A e o B, e o lado BC aqui. Tudo isso eu sei que tem o mesmo valor. Você já sabe que essa curvinha aqui tem o mesmo valor que essa. Você sabe que essas duas têm o mesmo valor que essas duas. E esse lado tem o mesmo valor que esse. Perfeito. Será que isso eu consigo encontrar um outro caso aí dentro para provar que esse caso já é mais um caso de congruência? Vamos lá. O seguinte, esse é o mais simples que tem para provar. Por quê? Porque eu já conheço dois ângulos. A soma dos três ângulos, A, B e C, não tem que dar 180 graus, como está aqui? A soma dos ângulos internos de um triângulo não tem que ser 180? Tá, legal. Vamos isolar o C aqui, ó. Vou deixar o C desse lado e passar A e B para o lado de lá. Vou ficar com C, então esse ângulo C aqui, ó, da base, vai ser o 180 graus, menos o A que eu passei para lá, menos o B que eu também passei para lá. C igual a 180, menos A, menos B. Tá? Agora vamos para o triângulo à direita. A soma de D com E e F também tem que dar 180 graus. Deixa o F sozinho desse lado aqui, ó. E vamos passar para o outro lado. O F é 180 menos D menos E. Agora, o que acontece? Se A e B têm as mesmas medidas que D e E, nós vimos aqui, ó, A e B têm as mesmas medidas que D e E.
Você concorda que 180 menos A menos B vai dar o mesmo valor que 180 menos D menos E? Porque eles têm o mesmo valor aqui, ó. Vamos imaginar que o A tenha valor 30 e o B tenha o valor 40. 180 menos 30, 150. Menos 40, 110. 180 menos 30 também para o D, 150. Menos 40, 110. Então eu concluo o quê? Que C é igual a F. Olha o caso que apareceu. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Está provado então já. Tá, se eles são congruentes, eu tenho aí que o lado AB é igual ao lado DE e o lado AC é igual a DF. Pelo caso lado, ângulo, lado numa segunda situação, ou o ângulo, lado, ângulo na primeira, não tem problema, tá tudo certo. Então eu provei para você que os triângulos são congruentes, também por esse quarto caso, tá certo? Vamos ver a formalidade matemática disso. Tá lá, a gente tem BC, né, que a gente conhecia, o que a gente tinha de informação do começo. BC tem a mesma medida que F, o ângulo B tem a mesma medida que o ângulo E e o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo F. Tá? Por isso que a gente diz, né? Aqui desculpem pessoal, ó. Aqui o ângulo B tem a mesma medida que o ângulo E e aqui embaixo, ó, tá errado. É o ângulo A tem a mesma medida do que o ângulo D, tá certo? A gente conhecia lado, ângulo e ângulo oposto ao lado, tá vendo? Ó? Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Então foi uma falha aí, me perdoem, eu copiei, colei e esqueci de alterar isso, tá bom? Bom, mas acho que vocês entenderam. Se tiver alguma dúvida, me pergunta. Bom, pessoal, vamos começar então a aplicar esses casos de congruência num exercício mais tranquilo. Um exercício que daria para a gente resolver sem usar esse conhecimento, mas é importante a gente usar esse tipo de exercício mais simples para a gente começar a treinar a aplicação desses casos, tá? Então vamos ler junto, ó. Sabendo que o triângulo ABC é equilátero, então os três lados têm a mesma medida, que ADE é isósceles, então o lado AD tem a mesma medida que o lado AE, na cor amarela aí que vocês estão vendo, e que BD, DE e EC são congruentes, então eles têm a mesma medida, determine o perímetro do triângulo ADE. Ele quer o perímetro desse triângulo aqui, ó, ADE, tá certo? Perfeito, ó. Vamos lá então. Eu preciso descobrir os valores de x e y para conseguir calcular esse perímetro. O que eu vou fazer? Eu vou analisar esse triângulo ABD da esquerda e esse triângulo AEC da direita. Esse lado não está na mesma cor que esse, verde. Então isso significa que eles têm a mesma medida. Perfeito. Esse lado é amarelo, esse lado também é amarelo. Também possuem a mesma medida. E a base vermelha com a base vermelha. Os três lados têm a mesma medida. Você concorda comigo, então, que aí eu tenho o caso de congruência LLL, lado, 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 três lados iguais nos dois triângulos, né? Os três pares de lados correspondentes iguais aí. Tá, se esses lados são iguais, eu posso dizer o seguinte, que essa expressão aqui, que corresponde a esse lado, tem o mesmo valor que essa. Vamos lá, crio uma equação, uma igualdade. Eu fico com 6y mais x mais 4 igual a 9y menos 6. Posso dizer também que eu tenho 7x mais 1 igual a 10y mais 8. São os lados que eu conheço. Monto um sistema. A primeira coisa que você tem que fazer no sistema é organizar. Deixar todas as letras do lado esquerdo e os números isolados do lado direito. Então vamos lá. Esse x já está do lado esquerdo, o 9y pula para a esquerda, eu tenho 6y menos 9y. Menos 3y está aqui. O 4 pulou para lá, menos 6, menos 4, menos 10. Tá? Vou ficar na equação de baixo. O 10 pula para cá, 7x menos 10y. E o 1 pula para lá, 8 menos 1, 7. Está aí para a gente o sistema organizadinho e pronto para a gente resolver. Ótimo, excelente. O que eu faço? Método da substituição. Isolo uma letra, isolo a letra x que está aqui, ó. Pulo menos 3y para lá, ficou 3y menos 10. E essa expressão aqui, que corresponde a esse x, pode ser colocada no lugar desse x, porque eles têm a mesma medida, o mesmo valor, o x aí, tá? Então, 3y menos 10 vai ser deslocado para onde eu tenho x. Portanto, eu fico com o produto 7 vezes 3y menos 10, menos 10y igual a 7. Qual a importância de fazer isso? Deixar a equação com uma única incógnita. Eu não consigo resolver uma equação que tenha duas incógnitas. Preciso deixar em função apenas de uma. Vamos fazer a distributiva.
7 vezes 3, 21y menos 70, né? Distributivo com os dois valores, menos 10y igual a 7. Perfeito. 21 menos 10, 11y, passou menos 70 para lá, 70 mais 7, 77. Y igual a 77 sobre 11. Excelente, o y é 7. Vamos agora calcular o x. Como que a gente faz? Pega esse valor de y e joga naquele y lá de cima, porque o x já está isolado. Então, 3 vezes 7 menos 10, 21 menos 10, o x é igual a 11. Agora só falta a gente calcular o perímetro do triângulo ADE. É só substituir o x e o y nessas duas expressões que nós temos aqui. 9 vezes 7, 63, menos 6, 57. Eu já sei que o outro lado é 57, mas só para provar para você, ó, 6 vezes 7, 42, mais 11, 53, mais 4, 57, que está aqui para a gente. Triângulo isósceles, né? Agora, para descobrir a base DE, eu preciso descobrir o lado BC e dividir esse valor por 3. Porque são 3 segmentos iguais. Ah, eu não tenho nada para descobrir o BC. Tem. Olha esse lado AB. Eles não têm a mesma medida? Não é um triângulo equilátero? Tá, então substitui o x aqui, ó. 7 vezes 11, 77, mais 1, 78. Dividiu por 3, o segmento DE vale 26. Perfeito. Logo, o perímetro é igual a 57, mais 57, mais 26, 140 centímetros para a gente aí. Entendeu? Ficou claro como aplicar aí a congruência? Nós vimos aí o caso lado, lado, lado. Nas próximas aulas eu vou trazer para vocês outros exercícios aplicando os outros casos de congruência para você ver como que a gente utiliza para encontrar os valores de lados e ângulos de triângulos. Fechou, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. A aula foi longa hoje, mas é porque tem muita teoria mesmo. Aguardem aí que mais para frente nós vamos trazer mais exercício. Vamos estudar, estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que surgir aí, tá? Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera!